Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, né? Como fazemos de praxe. Vamos agradecer primeiramente o Pai da vida, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre. Agradecer aos bons espíritos por permitir que possamos nos encontrar todas as quartas em busca de um pouco de conhecimento na doutrina espírita. Que a paz de Jesus e dos bons espíritos permaneçam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Dando sequência a nossos estudos, né? Nós do mundo espiritual, com a Sara Neuzaheim. Nós falamos, quarta-feira passada, a respeito de mediunidade. Falamos que dividiríamos em duas partes, porque o assunto era um pouco extenso, embora que mediunidade nós vamos passar uma encarnação toda e não vamos ter conseguido entendê-la na sua totalidade, né? Mas esse nosso pequenino estudo que chegou às nossas mãos através desse livro, nós dividimos em duas partes, né? Nós fizemos a primeira parte, em virtude do nosso tempo, que é escasso, e hoje nós vamos dar sequência, né? Nós paramos aqui, na mediunidade, na nobreza de uma tarefa com Jesus, né? Que a mediunidade, ela fala assim, mas para que possa receber essa ajuda, o médium, no caso, é necessário que se torne merecedor, sendo dedicado, responsável, procurando melhorar as suas próprias atitudes a partir dos pensamentos e emoções, tornando-os mais compatíveis com a nobreza de uma tarefa com Jesus. Mediunidade com Jesus é muito bom, né? Então vamos dar sequência hoje na parte 2, para ver se a gente consegue encerrar dentro do tempo que nos é permitido. Continua a Sara nos dizendo: o médium deve também dedicar-se ao estudo da doutrina espírita, da mediunidade e de leituras de elevado teor espiritual, como, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e trabalhar sem cessar pela própria evolução ou crescimento interior, porque a conduta reta e o amor universal posto em ação representam a sua segurança e equilíbrio como medianeiro entre a dimensão material e a dimensão espiritual, e é fundamental para elevar a sua frequência vibratória a fim de situá-lo fora da faixa de sintonia com entidades inferiores ou equivocadas. Então, vejam bem, ser médium, todos nós somos, né? Como diz a própria codificação, todo ser humano tem, em um grau ou outro, a sua faculdade mediúnica ou percepção extrasensorial, como nos diz a ciência. Agora, exercer a mediunidade já é um outro departamento. Nós falamos no bate-papo passado que aqueles que têm mediunidade de tarefa chegam um certo tempo, que foi combinado antes do seu reencarne com os espíritos amparadores, com seus amigos espirituais, determinada época da sua trajetória aqui na matéria, ele vai ser lembrado, eles vão lembrá-lo, vão procurá-lo, vão programar tudo isso para que ele exerça a mediunidade de tarefa, tá? Agora, não, achei bonito ser médium, eu quero trabalhar a mediunidade. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Exige-se alguns requisitos que nem sempre nós estamos dispostos a adquirir, porque demanda, né, abrirmos mão de muita coisa, tá? Nós vamos ver isso aí mais para frente. Continua a Sara dizendo: nos meios espíritas é onde poderá encontrar maior segurança para suas atividades, porque é onde melhor se conhece e mais seguramente se trabalha no campo mediúnico. Tá. Eu posso exercer uma mediunidade de tarefa na Igreja Católica? Claro que pode. Na Igreja Protestante? Claro que pode. No budismo? Claro que pode. No hinduísmo? Em qualquer religião. A mediunidade não está atrelada ao espiritismo, de jeito nenhum. O que o espiritismo
com a codificação kardeciana fez foi aprofundar o estudo sobre a mediunidade, sobre esses fenômenos, codificar, entender, pesquisar, entendemos? Ok? Deixar bem claro para não falar, mas é médium, tem que ser espírita. Não. Tem um médium católico que eu admiro muito, o padre Marcelo Rossi, né? Papa João Paulo II, né? E tantos outros. Tem alguns pastores também, amigos da gente, fantástico na mediunidade, de levar às multidões as palavras de Deus. É muito bonito. Então não é só da doutrina espírita, não. Tá ok? Continuando. A mediunidade pode ser também faca de dois gumes. Olha só, aqui nós temos que ter muito cuidado. Vejam bem. A mediunidade com Cristo, na caridade mais pura, sob a direção de pessoas experientes e verdadeiramente fraternas, apresenta-se como uma ponte de luz entre o céu e a terra. Muito gostoso, né? Mas, sempre tem um mas, né? Quando se propõe essa mediunidade, junto com o seu medianeiro, por assim dizer, se propõe ao atendimento de interesses rasteiros, ao ganho de bens, de posições, de influência ou status, ou ainda a fazer o mal, ela se transforma em canal para os espíritos das sombras com resultados imprevisíveis, mas sempre muito ruins. Ah, mas tem gente que utiliza a mediunidade com essa finalidade? Claro que tem. Está cheio, meus irmãos. Muita gente. Nós costumamos dizer na nossa casa, tem vezes chega a ser até um pouco meio rude, né? Mas nós costumamos dizer para as pessoas que nos procuram muitas vezes, já passou por algum outro tipo de reunião mediúnica, enfim. E eu frequentei tal lugar, fui em tal lugar, me falaram isso, me falaram aquilo, A gente sempre fala o seguinte: se você entrar numa casa espírita ou espiritualista que se diz que opera a mediunidade com Jesus e te cobra alguma coisa, sai fora. Sai fora. Jesus já deixou bem claro: dai de graça o que de graça recebestes. Né? A mediunidade não se cobra. O trabalho da caridade não se cobra. A casa espírita precisa de recursos? Claro, todas as casas precisam de recursos materiais. Agora, o trabalho de mediúnico com Jesus, não. Me perdoe, né? Mas não precisa. Deus não precisa de dinheiro. E muita gente, quando está com seu emocional abalado, acabam sendo vítimas de alguns médios ardilosos, né? Que exploram aquela parte emocional da criatura naquele momento e prometem o que não podem cumprir. Infelizmente. E sempre nós estamos vendo a própria grande mídia mostrando, né, pessoas que se envolvem, inclusive, com a justiça, né, a justiça dos homens, em virtude do uso inadequado da mediunidade quando tem fim lucrativo ou quando busca benefício próprio para casa, para o médium, enfim. Né? Não estamos condenando nada. Quem quiser fazer isso é problema dele com Deus. Nós somos movidos pelas nossas escolhas. Mas a mediunidade com Jesus, na mediunidade com Jesus não cabe esse tipo de comportamento. Ok? E o pior, né? Ficamos à mercê de irmãos nossos equivocados também do outro lado da vida, que com certeza irão nos cobrar depois. Continua Sara. E o pior, olha o que ela nos diz, ocorre no retorno do médium ao mundo espiritual depois da morte. Por quê? Ele se utilizou de ferramentas, né, para enganar, para ludibriar, em benefício próprio. E aqueles que
o ajudaram, consequentemente se embaraçaram com a lei divina também e vão cobrar isso dele, com toda certeza, né? Continua Sara. Ali, o médium faltoso terá de amargar suas dores, seus remorsos e o resultado de suas ações irresponsáveis ou antifraternas, sem falar em que terá de recomeçar tudo outra vez e em condições mais desfavoráveis. Aí é que pega mais ainda, porque nós estamos na fase da transição em que não temos mais tempo para retornar aqui e recomeçar. Nós vamos retornar, mas para outra escola, professores mais rígidos, matéria mais duras, né? Então, aproveitemos a oportunidade que nos é dada e vamos trabalhar com Jesus. Continua a Sara. Na maioria dos casos, o candidato a médium, vamos prestar bem atenção nisso aqui, ó. Na maioria dos casos, o candidato a médium começa a receber o chamamento para a tarefa e não atende. Lembra que nós falamos no bate-papo passado, no estudo passado, que a mediunidade de tarefa é aquela que é combinada lá antes do reencarne, com os amigos espirituais, com os familiares. É traçado um projeto tudo elaborado com carinho, onde aquela criatura vai trabalhar, quem vai ajudá-lo naquelas empreitadas, né? E que determinado tempo após o reencarne, aqueles irmãos queridos viriam para começar o trabalho junto, né? Naquela área que foi combinada certinho. Nós falamos no bate-papo passado. E aí chegamos aqui, esquecemos, né? E quando nós começamos a receber o chamamento, nós, como diz aqui, na maioria dos casos, tá? Não é eu que estou dizendo, a Sara aqui, ó, na maioria dos casos, o candidato a médium não atende o chamamento. Muitos por medos, outros por acomodação, e vou colocar a grande maioria por acomodação, outros ainda por causa de suas religiões. Nós acabamos de dizer, a mediunidade se exerce em qualquer escola religiosa. Não precisa ser necessariamente espírita para exercer a mediunidade de tarefa. Se exerce em qualquer uma. Pois a maioria delas, dessas religiões, sem conhecerem bem o assunto, condenam a mediunidade e a comunicação dos espíritos. Vou falar uma coisa para vocês. Usam, inclusive, o Antigo Testamento, né, na Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico. Todos devemos ler, estudar a Bíblia, mas cuidado com as interpretações literais. Cuidado com aquelas Bíblias que sofreu muita alteração nas traduções, né? Complicado. Tá? Mas então, como tá? Mas está lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Nós estamos falando da mediunidade com Jesus. 2000 e poucos anos para cá. O Antigo Testamento, não vamos mexer com ele agora, porque vai criar um buraco muito grande no nosso estudo. E isso aqui dá pano para manga, tá? Mas vamos continuar. Ó. Mas as suas faculdades, esses médios de tarefa que combinaram, né, começam a aflorar mesmo assim, porque o que é combinado não é caro, não é verdade? Começam a aflorar mesmo assim no tempo previsto, naquele tempo que ele combinou do outro lado com os amigos espirituais e que ele iria, na grande maioria das vezes, trocou o karma pelo trabalho mediúnico. Lembra que nós falamos na aula passada? Só que, pela falta de orientação adequada e pelo não cumprimento da tarefa, do compromisso assumido antes da reencarnação, ela pode transformar-se, essa mediunidade, em canal para as mais diversas perturbações, podendo desembocar, inclusive, em doenças ou em desequilíbrios os mais variáveis de consequência imprevisíveis. Vejam bem, o que era para ser
uma ferramenta para a nossa evolução, para resgate, para pagamento, para acerto de karma, que na grande maioria das vezes a espiritualidade maior, pela misericórdia divina, troca, né, um karma dolorido por um trabalho caridoso, nós, em virtude de comodismo, falta de esclarecimento, ou até mesmo religião, algumas, né, que nos engessa, infelizmente, acabamos nos envolvendo em problemas piores. Né? É preciso, no entanto, ver que não foram a mediunidade ou o espiritismo os causadores desses problemas. E sim o descaso do próprio médium que deixou de cumprir com seus compromissos. Porque quando falam, mas fulano está com um problema assim, teve que ir para o psiquiatra porque se envolveu com tal de espiritismo aí, ó. Não é o espiritismo, meus irmãos. De jeito nenhum. Aquele nosso irmão querido fez um compromisso lá atrás e agora não está querendo cumprir com a sua parte. Esse é o problema. E não tem médico que vai curá-lo. Esquece medicamento de farmácia alopático ou homeopático, não vai curar essas consequências da mediunidade mal trabalhada. De jeito nenhum. Né? Na verdade, continua Sara a nos dizer, a mediunidade praticada com amor, dedicação e desprendimento é fator de equilíbrio e paz para o seu portador. Não precisa ir para o psiquiatra. Basta trabalhar com Jesus. Simples. Mas eu tenho que receber Espírito? Não precisa. Não precisa. Você consegue exercer sua mediunidade ajudando o mais necessitado. Um sorriso, uma palavra de carinho. 5 minutos do seu tempo que você perde, entre aspas, para ouvir um irmão com problema. Ajudar o seu vizinho. Ajudar aquela família que você vê que está passando necessidade. Você consegue, sem se privar do seu, ajudar. É mediunidade. Mediunidade não é só receber espírito, não. Nós temos que desmistificar isso. Né? Ir numa casa espírita, ouvir uma palestra, dar um passe. Nós somos portadores de magnetismo curador. Todos nós somos. Principalmente quando aliado com a força do bem. Né? Continua, Sara. Pode-se dizer também que a excelsa fonte das mais sublimes alegrias sentidas na terra, procedentes do céu, o trabalho da mediunidade. Quando nós vemos um sorriso de uma pessoa que, fala, olha, aquele passe que você me deu, ou aquela palavra que você me disse, acalmou meu coração, eu fiquei bem. Não tem dinheiro que pague isso, não tem. Continuando, o médium que cumpre sua tarefa conforme os compromissos assumidos, ao retornar ao mundo espiritual, pelas portas da morte ou do desencarne, como queiram, é recebido festivamente como vencedor. Como vencedor, ele venceu quem? Venceu ele mesmo. Né? Uma das muitas perguntas acerca da mediunidade é sobre o grau de consciência que o médium tem durante a comunicação espiritual. É outra coisa que muitas vezes se confunde e vira uma confusão. Grau de consciência. Tá? Mas o médium ele é consciente e inconsciente. Calma aí, vamos lá. Esse grau é variado. Desde aqueles que permanecem completamente conscientes e donos de suas faculdades físicas e mentais durante a comunicação, até aqueles outros que nada se lembram do ocorrido. Mas nesses casos, desses que nada se lembram, né, eles não perdem a consciência, apenas a memória do que se passou. Tá? Bem claro? Ou seja, o espírito não entra no corpo do médium. Ele sugere através, né, do nosso pensamento, na psicografia, na psicofonia, enfim, nas vários tipos de mediunidade.
E a Sara colocou uma coisa interessantíssima aqui, ó. Dr. Nubur Fakuri, médico neurologista, fundador e diretor do Instituto do Cérebro da Unicamp, Universidade de Campinas de São Paulo, num trabalho sobre neurofisiologia da mediunidade, ao referir-se à comunicação mediúnica, diz o seguinte, ó: nenhuma mensagem poderá ser totalmente inconsciente, visto que em todas há a participação do córtex cerebral do médium. E, se por acaso este não se recordar dos eventos que se sucederam durante a comunicação, o esquecimento deve ser atribuído à ocorrência de uma simples amnésia. Uma simples amnésia. Considera-se, portanto, que o processo mediúnico transcorre sempre em parceria com a assimilação das ideias do espírito comunicante e a partição cognitiva do médium. Não é só o espírito que fala o que bem entende, porque o médium consegue filtrar, tá? O médium pode até usar do seu animismo. Normalmente usa do animismo, né? Mas é um trabalho em conjunto. Continuando, sendo comum uma amnésia que ocorre logo após a ruptura da ligação fluídica de interação de campos de força entre o médium e a entidade. É comum. De vez em quando, pô, esqueceu momentaneamente, mas depois a gente lembra. Tá? Porque nós emprestamos os nossos, como se diz, os nossos sentidos para que aquele espírito possa se comunicar. Não quer dizer que ele vai fazer o que bem entende, porque o médium é responsável pela comunicação, né? E ela termina nos dizendo assim: mas para quem entende que a comunicação com o mundo espiritual é pecado, por ter sido proibido no Antigo Testamento da Bíblia, perguntamos, 2 pontos. Por que só aquela proibição é obedecida e não as demais? Aqui dá outra aula. Aqui dá outra aula. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, porque nós temos como se diz, primeiro tempo. Segundo, nós temos a consciência de que nós temos que respeitar e devemos respeitar as convicções alheias, né? A Bíblia existe muitas proibições, mas por que só pega da mediunidade? Tem N proibições do Antigo Testamento, principalmente em Levítico. Mas cada qual estude e tira suas conclusões, né? Meus irmãos, deu nosso horário. Nós temos muito mais coisa para falar sobre mediunidade. Mas vamos deixar isso para uma outra hora. Ou no nosso grupo de estudo presencial lá no MEF, a gente fala mais à vontade, né? E aqui, deu uma pincelada rápida, deu para a gente mais ou menos entender. Médiuns, todo ser humano é, em graus variados. Agora, a mediunidade de tarefa é aquela a qual nós nos propusemos, antes de vir para cá, antes de reencarnar, a usá-la a nosso favor e a favor dos nossos irmãos mais necessitados, né? E a mediunidade de tarefa, quando combinado, como nós dissemos agora há pouco, o combinado não é caro. Os nossos amigos espirituais vêm nos lembrar, nos alertar, chegou o momento, vamos trabalhar. Tá? Eles sabem de tudo, de toda a nossa rotina. Nós vamos chegar no momento certo, na hora certa. Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos aceitar ou não. E o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, geram consequências, né? E as consequências nós já sabemos. Boa noite, um beijo no coração de vocês. Até a próxima quarta, se Deus assim o permitir.